Bahia venceu o Náutico por 3-0. O Náutico ainda conseguiu segurar o Bahia, o ímpeto do Bahia por um tempo, mas a superioridade técnica do Bahia acabou se fazendo valer e o Tricolor de Aço avança à semifinal, o time de melhor campanha disparado na fase de grupos da Copa do Nordeste. Meu querido Pedro Pereira, como você está, meu irmão? Tudo certo, velho? Sorrindo, quase engolindo as orelhas aí. Não, eu tô tranquilo, tô bem, tô bem. Manter o bom humor sempre, né? Você é, verdade, verdade. É, De fato é. um triunfinho hoje, pra apagar um pouquinho a derrota do fim de semana, né? É Tudo verdade. certo. É. Acho que começa a apagar. Acho que começa a apagar, de fato. E é um jogo após o outro, né? A gente já entende mais ou menos como é a mentalidade aí da diretoria do Bahia. E é claro que no resultado aí tem todo o peso, no futebol tem todo o peso aí do resultado, somado à performance aí para definir a continuidade de trabalho de um treinador. Certamente uma abreviação da disputa do Bahia aí na Copa do Nordeste deixaria o homem balançando mais do que já está, né? Mas acho que dá também a confirmação da vaga também dá. Começa a lamber as feridas aí o Bahia. Cláudio Santana, meu caro, como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Não tão feliz, obviamente, mas firme e forte, no batente. Fala Celcinho, Pedro. Bom, Pedros, né? Tem um Pedro Alves também verdade, pô. na parte técnica e todo mundo que está acompanhando aqui. Não estou feliz, mas também não tem, não tem muitos motivos para estar muito mais revoltado ou pé da vida como em outros jogos. Acho que era um jogo, uma derrota que, pela disparidade financeira, estava muito na conta. Tem alguns aspectos que foram ressaltados, positivos e negativos. Eu acho que é isso que o Náutico tem que levar para a sequência da temporada. Né? Eu estava até vendo um dado aí, Pedro pode confirmar, que o salário de Everton Ribeiro é algo em torno de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300. E a folha do 1.200. Náutico é de 600, né? Então, veja, só Everton paga dois meses do Náutico. Então, era uma diferença muito grande, mas o Náutico ainda conseguiu resistir aí por um bom tempo e depois as coisas desandaram. Eu acho, inclusive, que você quer confirmar o salário de Everton Ribeiro, Pedrito? Assim, não tem Não, né? uma Obviamente. confirmação oficial, assim, né? Mas seguramente tá acima dos 600 mil, sem dúvida nenhuma, que é a folha do Náutico, né? Seguramente Conservador. tá acima disso. Essa margem de erro aí, a pesquisa ia ser Exatamente, né? desconsiderada. Exato. Mas eu acredito que esteja em torno de 1 milhão também, mas não, como é de costume nos clubes, né? Não se informa oficialmente. Isso. Só fala-se disso aí que o Lava trouxe mesmo. E talvez seja um movimento meio que de ondas, sabe? No futebol, em relação ao tamanho do salário e a diferença entre os salários e a performance. É isso que eu estou querendo falar. Sabe? Eu acho que teve um momento, vou falar da minha perspectiva, porque foi o momento em que eu cobri mais o futebol como setorista, tal, em que tinha aquela coisa, né? Todo time, né? Dali da parte de cima da Série B, parte de baixo da Série A, tinha um ou dois jogadores ali da famosa faixa dos 300 mil reais. Aí era um esforço você ter um jogador nessa faixa salarial. Antes abaixo desse, você tinha um ou outro na faixa dos 100, chegando a 150, e o resto era na casa de 50, pouco, e variando um pouco nisso aí. E é, havia um questionamento muito grande sobre a performance desses caras, porque às vezes você não percebia. E eu acho que nesse movimento de os salários irem modulando com performance, etc., hoje acho que você vê muita diferença. Hoje é muito impactante. O jogador de 1 milhão de reais é um jogador de 1 milhão de reais. É um jogador que ele tem uma performance, ele tem uma entrega diferente dentro de campo. Ele vai fazer algo que os outros não fazem, velho. Podem até fazer, mas vai ser mais incomum, vai ser pouco usual, porque o que para os caras vai ser normal, velho. E eu sinto às vezes isso, sabe? Que é,
no caso do Bahia, no caso de jogador como Everton Ribeiro, né? Você vê, pô. Você vê a qualidade. Não dá para você mensurar, né? Modular. Se deixa eu ver aqui se a performance vai ser de 800 mil ou de 1 milhão. Mas acho que deu para entender mais ou menos a lógica aí dessa devagada. E às vezes até o futebol nem aparece tanto, né? Mas em um lance, o cara consegue desequilibrar. Isso acontece muitas vezes, né? Não só com o Everton Ribeiro, mas com jogadores desse estilo. E por falar nisso, hoje, Everton Ribeiro entrou bem no time. Pois é, pois é. Ó, eu vou mandar um abraço pro meu querido Gaston Viana, tá? Mesmo CEP aqui. Tá mandando um superchat aqui sobre Pedro Lima, que a gente vai trazer no segundo bloco do programa, quando a gente estiver analisando a vitória do Sport sobre o Ceará, que também vai estar aqui na ótica, obviamente, do nosso programa. Tá? A gente vai falar na sequência de Sport 2, Ceará 1, outro jogo das quartas de final que rolou aí nessa quarta-feira, tá? Da Copa do Nordeste. Jogo na Arena de Pernambuco, super eletrizante, jogão, com golaço, inclusive, de Filipinho, e vai estar aí no foco do segundo bloco do programa. Galera, pode ficar à vontade para mandar superchat sobre qualquer jogo que tenha rolado aí, que a gente vai acompanhar. Além disso, também vamos falar da vitória do Fortaleza sobre a equipe do Potosí, tá? Goleada 5-0 pela Sul-Americana. Acabei esquecendo ali na escalada do programa, entrei direto no jogo do Bahia, mas tá pago, como a turma diz. Vamos lá então, Pedrito. Vamos começar, tá? A analisar o jogo propriamente dito. Vamos tentar entender o roteiro dessa vitória do Bahia por 3-0. Uma vitória contundente, né? Melhor dizendo, perdão. Um triunfo contundente aí por parte do Bahia sobre a equipe do Náutico. Esperado até, né? Esperado, contundente, porém não dá para dizer que foi uma atuação brilhante do Bahia nos 90 minutos, né? É curioso, talvez Cláudio se lembre desse jogo. A última vez que Bahia e Náutico se enfrentaram aqui em Salvador, o último jogo entre as equipes, né, pela Série B de 2022, o Bahia deu 3-0 também no Náutico, em um daqueles jogos que, quando você olha o placar final, você pensa que foi fácil, né? Foi tranquilo. E não foi, o Bahia abriu o placar no segundo tempo, aquela oportunidade, gol de Inácio. Logo depois chegou o segundo com o Davó, e aí Everton faria o terceiro. E hoje também o Bahia demorou para conseguir começar a criar boas chances de gol, começar a transformar, deixar mais perto a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste, né? O Bahia teve muita dificuldade no primeiro tempo, e aliás eu vou começar até pela escalação, porque no programa de segunda a gente até comentava, né, sobre a possibilidade do Bahia poupar alguns atletas nessa partida contra o Náutico, e essa possibilidade existia não só pelo cansaço, o Bahia vinha de um jogo muito cansativo, muito desgastante, contra o Vitória no fim de semana, ter ficado com um jogador a menos, por ser uma final, que o Bahia precisava correr atrás do placar. Emocionalmente muito difícil, né? E emocionalmente muito complicado também, a derrota no Bavi, ela dificultou muito a vida do Bahia para esse jogo contra o Náutico, do momento, o clima na torcida, tudo isso. E o desgaste também ele não era só do Bavi, um desgaste que vinha já de outras partidas também. E aí o Rogério Ceni acabou optando por poupar algumas peças, que eu acho que foi uma decisão acertada, e esse poupar peças, a gente até comentou isso também no programa de segunda, ele não tinha a ver com uma desvalorização da Copa do Nordeste, que a Copa do Nordeste, ela de fato, ela se tornou muito importante para o Bahia, por conta da derrota do Campeonato Baiano. A perda do título, né? Exato, a perda do título, ela meio que força o Bahia a dar uma resposta na Copa do Nordeste. Mas eu acho que passava pela cabeça do Bahia também, do Rogério, que o Bahia poderia vencer o Náutico com um time, não diria todo alternativo, mas poupando algumas peças, indo com um time mais mesclado, e foi assim que ele decidiu. Para mim, uma decisão acertada de poupar peças, porém, talvez com algumas opções ali meio que infelizes e que geraram uma certa reclamação, assim,
da torcida em alguns aspectos. Eu, por exemplo, eu não teria entrado com o Iago Felipe, tá? No time titular. Talvez colocasse ali um centroavante Estupiñán que estava no campo, colocasse para começar o jogo. Muita gente também comentou sobre a importância que o Alexandre teve a partida de hoje também. Então, para mim, a decisão de poupar atletas foi acertada, mas as escolhas elas foram questionáveis. De toda forma, o Bahia deixou esses atletas que haviam sido poupados no banco de reservas, né? Porque sabia que se aquele 11 inicial não fosse suficiente, se apertasse como apertou, o Bahia teria opções para entrar no segundo tempo que poderiam fazer a diferença, e foi exatamente isso que aconteceu. Na medida que os jogadores foram entrando, o Bahia conseguiu fazer o primeiro gol, e aí a partir disso o resultado ele foi se construindo. Mas o primeiro tempo foi um primeiro tempo em que o Bahia teve muito a bola no pé. Teve um momento do jogo que o Bahia tinha quase 80% de posse de bola. O Náutico praticamente não ficava com a bola, mas ao mesmo tempo o Bahia pouco conseguia criar chances de gol. O Bahia praticamente não finalizou no gol no primeiro tempo. Acho que não tenho certeza, mas acho que não finalizou nenhuma bola no gol. De toda forma, se finalizou alguma, foi sem perigo algum. Teve chutes de fora da área, teve Gilberto arriscando de fora da área, teve Cauli, uma falta que passou por cima, que não levou muito perigo, uma cabeçada de Gabriel Xavier. E o primeiro tempo ele se desenhou todo assim. A única chance mais contundente que o Bahia teve foi já no finalzinho do primeiro tempo, um chute de primeira de Biel, depois de um cruzamento de Gilberto. Diria até que foram poucos lances perigosos, e alguns até que não geraram finalização, foram até mais perigosos do que as finalizações em si, né? Teve um lance de Cauli ali na área que levou um pouco mais de perigo, mas que não gerou finalização. Então, foi um primeiro tempo de muita dificuldade do Bahia em termos ofensivos, embora defensivamente tenha sido um primeiro tempo de risco zero. O Náutico não assustou, não me lembro também de nenhum lance de perigo no Náutico no jogo, com exceção daqui, teve uma cabeçada que estava impedido, que Marcos Felipe fez uma boa defesa. Aquele foi o único momento assim, de perigo do Náutico. Mas, no geral, o Náutico pouco assustou. O Náutico optou realmente por fazer um jogo extremamente defensivo, apostando que, daquela maneira, teria mais condições, né, de alcançar uma classificação para a semifinal hoje. Mas, no primeiro tempo, embora o Bahia tivesse todo aquele domínio ali, a posse de bola, tudo isso, a falta de oportunidades deixou o torcedor muito irritado, né? Tanto é que o Bahia saiu do intervalo sendo vaiado. E aí, claro que vem também o peso da derrota para o Vitória do final de semana, o clima ruim dessa semana. E aí, as vaias, elas vieram naturalmente. Eu diria que se fosse até em outros contextos... Uma virose mal curada, né? Ameaçando voltar ali, ameaçando voltar. Em outros contextos, se o Bahia tivesse sido campeão, mesmo com o primeiro tempo bem fraquinho, as vaias elas não viriam, né? Mas a derrota ainda pesa muito. E aí, qual era o temor, né? O temor do torcedor do Bahia? É que o segundo tempo viesse com a mesma dificuldade, que o tempo fosse passando, o jogo fosse ficando cada vez mais nervoso, porque era um jogo classificatório, partida única, o time precisava abrir o placar para não dar perda de pênalti, ou então poderia acabar levando um gol em um lance fortuito. Mas no segundo tempo, as modificações elas foram aparecendo. Já no intervalo, Rogério optou por voltar com Everton Ribeiro, que foi um dos poupados, né, no lugar de Iago. E Everton Ribeiro, ele entrou bem no jogo de hoje, como já antecipei lá no início. E aí já dava... Eu achei pouco, tá? Eu achei que poderia ter já mexido mais ali no intervalo. Mas a entrada de Everton Ribeiro, ela já deu uma qualidade maior para aquele troca de passes, né, que o Bahia já vinha tendo, né? Exato, ele levou o jogo, o Bahia conseguiu pisar um pouco mais na área, com a qualidade que Everton Ribeiro traz. E aos poucos, as modificações elas foram ocorrendo. O Estupiñán, que eu citei também, teria começado com ele hoje, entrou no lugar de Biel. Juba
também, que foi um cara que foi muito pedido hoje na escalação inicial. Acabou entrando junto com o Stupinhan também no lugar de Cicinho. E aí sim, a qualidade do Bahia ela começou a aparecer mais, né? Porque, de fato, como a gente já comentou aqui, Cláudio trouxe esse comparativo do salário de Everton Ribeiro com a folha do Náutico, e, de fato, o elenco do Bahia é superior ao Náutico, né? Tem muito mais qualidade, e com a entrada dessas peças, eu acho que essa qualidade ela foi aparecendo um pouco mais, e aí o Bahia, enfim, conseguiu abrir o placar já aos 20 minutos do segundo tempo. Demorou para conseguir abrir o placar, bem verdade, mas conseguiu abrir o placar justamente numa jogada que passou pelo pé de Cauli, passou pelo pé de Everton Ribeiro e chegou em Tassiano, que acabou concluindo, e aí o Bahia conseguiu fazer 1-0, né? Feito o gol, o Bahia ainda teve um pouco de dificuldade, assim, acho que naquele momento ali, logo após o primeiro gol do Bahia, foi o momento em que o Náutico conseguiu chegar um pouco mais à frente e naquele momento específico, até aquilo que a gente fala, né, das vulnerabilidades defensivas, apareceram um pouco, não foi nada exagerado, mas apareceram um pouco, mas ao mesmo tempo que o Náutico começava também a se aventurar no ataque, os espaços também apareciam, e em um desses espaços aí, Everton Ribeiro fez uma bela jogada, inclusive, no nosso segundo gol. Não vai levar assistência, né? A assistência acabou não sendo dele. Foi na tentativa ali de desarme do jogador do Náutico, que a bola acabou sobrando para Mas é Estupinhan. um lance Mas dele, né? pela jogada ele merecia até assistência, né? Ele merecia até levar esse número. Manda um requerimento aí, um e-mail lá para a CBF. Vai que Boa. fica... Né? E aí Estupinhan foi feliz também, driblou o Vão goleiro. tirar a assistência de Marco Júnior, rapaz. Injustiça com o Marco Júnior. Uma bela assistência, bela assistência. E Estupinhan, inclusive na hora, no primeiro lance, eu achei que tinha sido realmente um passe de Everton Ribeiro. Eu falei, pô, passe sensacional. Mas o Estupinhan também recebeu e acabou fazendo um belo gol também, driblou o goleiro e fez um gol aí sim que já dava mais tranquilidade. E aí, a partir daquele segundo gol, o jogo realmente estava muito desenhado. A classificação do Bahia, uma classificação já sem grandes riscos, né? Depois, já aos 40 minutos, um passe assim magistral de Caio Alexandre, que entrou no final do jogo e fez um lançamento para Jean Lucas, um lançamento que tava com saudade até de ver esses lançamentos de Caio Alexandre. Ele não foi tão bem nas decisões, não vinha tão bem ultimamente, mas acertou um excelente passe para Jean Lucas. Bandeirinha até marcou impedimento, mas por sorte a gente tem o VAR nas quartas de final da Copa do Nordeste, né? Porque seria um erro até grosseiro, eu diria, embora fosse um lance de velocidade, mas Jean Lucas estava 1 metro de distância do marcador, né? E não estava nem um pouco impedido, o gol acabou sendo validado. Finzinho do jogo, o Bahia ainda teve boas chances. Caio Alexandre quase marca o dele também, o próprio Everton Ribeiro. O Náutico também teve a chance, se não me engano, acho que foi Talicinho, que bateu para uma defesaça de Marcos Felipe. Mas o desenho do jogo acho que foi mais ou menos esse. Jogo de muita dificuldade do Bahia em termos ofensivos no primeiro tempo e pouco exigido em termos defensivos. E no segundo tempo, com a entrada das peças, com mais qualidade, os gols acabaram saindo. Mas, no geral, assim, acho que não dá para dizer que foi um grande jogo do Bahia, não. O Bahia que sofreu. Eu acho que o time que estava em campo, por mais que tivesse defeitos, ele tinha a obrigação de conseguir criar mais oportunidades. Poderia até sair no 0-0, mas levar mais perigo a defesa do Náutico, né? E o Bahia não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Mas a classificação está garantida e agora o Bahia vai para uma semifinal aí diante do CRB. Pois é, daqui a pouco a gente vem também com Reguinha e tudo mais, que a gente, à medida que a gente for adiantando o nosso programa, tá? Cláudio, agora vamos também fazer a leitura do jogo por parte do Náutico, né? O Náutico, exemplo do Bahia, ele também chega para esse confronto na ressaca da perda do título. Entretanto, sem muita perspectiva de que
esse jogo pudesse trazer algum tipo de alívio ou algum tipo de tranquilidade, a não ser que fosse ao menos uma performance reestruturante, vamos colocar dessa forma. E aí eu queria saber de você o que é que ficou para o Náutico depois dessa derrota, que era esperada, de certa forma, até mesmo certa elasticidade no placar também era esperada. Então, queria que você trouxesse para a gente essa leitura da perspectiva do Náutico, do que é que fica, né? A partir dessa confirmação do favoritismo do Bahia, se somando a perda do título também no estadual. Celso, eu acho que fica um lado positivo, de que, apesar de ser apenas uma semana de trabalho de Mazola, dois jogos complicadíssimos, né? Contra o Sport, contra o Bahia, eu acho que o que fica positivo é que Mazola conseguiu dar uma competitividade maior, um ímpeto maior à equipe do que vinha dando Alan Al. E aí, não vou ser um tom tão crítico nessa parte do Náutico agora, vou ser mais fire, apesar do 3-0, mas porque, como o Pedro falou, né, o gol saiu aos 20 minutos do segundo tempo. Então, o Náutico se segurou, se defendeu boa parte do jogo. O primeiro tempo ali, como o Pedro falou, o Bahia com dificuldades e muito pela postura tática do Náutico ali, que estava se defendendo bem, fechando bem os espaços. E aí eu acho que entra muito no mérito de Mazola. Ele bota uma linha defensiva mais encorpada, com o próprio Belão no lugar de Arnaldo, que defende melhor, apesar de que Belão no segundo tempo foi mal. Enfim, a zaga toda, quase no segundo tempo, a defesa toda, a linha defensiva, caiu muito em rendimento. Mas no primeiro tempo, estava fazendo uma partida ok. Ele coloca o Wendel Lessa, que tinha feito um bom jogo como titular, aposta num ataque com Patrick Alan por um lado, Cléo Silva e Paulo Sérgio. Assim, taticamente ele conseguiu fazer com que o Náutico fosse mais organizado e mais seguro. Pedro falou que não lembrava de nenhuma finalização clara do Bahia no primeiro tempo, eu também não lembro. E se teve, não foi de grande perigo, porque Wagner não fez nenhuma grande defesa. No segundo tempo ele apareceu muito mais. Apesar do 3-0, Wagner ainda fez umas 2 ou 3 defesas. Então, assim, no primeiro tempo o Náutico conseguiu se comportar bem, conseguiu segurar. Agora, ressaltou problemas que aí vai além de Mazola, que não é a responsabilidade dele. O Náutico não tem Elenco, ataque. né? A profundidade do elenco, né? E mais do que isso, Celso, o ataque mesmo. O ataque titular hoje do Náutico assim, não consegue criar. Foi um ataque que não ofereceu o mínimo de perigo. E o Bahia, indo para cima, oferecia espaço para contra-atacar. E o Náutico não conseguiu, no primeiro tempo, fazer nada, né? Não conseguiu nem assustar minimamente o Bahia. Na reta final ali do primeiro tempo, o Náutico ocupou um pouco mais o campo de ataque, mas eram cruzamentos que não saiu muita coisa. Então, reforçou uma necessidade do Náutico, que é reformular o ataque para a Série C. O Náutico, com essa postura tática, não essa postura, mas essa organização tática, com a defesa do meio campo do jeito que está, consegue jogar a Série C. Mas para brigar para subir, precisa de um ataque muito melhor. E não adianta a diretoria contratar mais do mesmo. Não vai ser um Thiago Lopes que vai resolver o problema do Náutico, como o Náutico contratou recentemente. Vai ter que investir, vai ter que abrir a carteira. O Náutico tem uma folha de 600 mil, para a Série C vai para 750 mil, mais ou menos, mas ainda é pouco. Essa folha aí talvez seja a 7ª, 8ª da Série C. Tem times aí, o Remo com folha de 1 milhão, São Bernardo, times com uma folhas bem mais pesadas. E a frase de Mazola após o último jogo é um recado muito claro para a diretoria. Gol é caro. O Náutico precisa de gol. O Paulo Sérgio, que já começou bem a temporada, caiu muito de rendimento, mas precisa de um jogador para disputar, não é para ser reserva, é para disputar a posição com ele, mas precisa de pontas também. O Náutico precisa de muito mais qualidade ofensiva. Então, no segundo tempo, quando Mazola se incomodou com o ataque, né? Ele coloca Gustavo Maia e Thalicinho, o ataque melhorou mais. O Gustavo Maia, em 2 minutos, ele fez 2 jogadas que foi melhor do que todos os atacantes do Náutico no primeiro tempo todinho. Em 2 minutos ele conseguiu chegar na linha de fundo, cruzou uma bola, tentou criar uma chance, já fez, foi até uma boa estreia dele. É um jogador que veio com uma aposta, mas assim, também não dá para achar que é um titular que já vai resolver os problemas do Náutico. Acho que não é esse
esse é o jogador que vai resolver os problemas do Náutico. Mas entrou bem. Só que aí as outras mudanças, né? E o time foi caindo de rendimento. Principalmente uma, que foi a de Marco Júnior, que a gente falou, que eu falei da assistência dele. Ele entra no lugar de Wendel Lessa, porque o Wendel Lessa estava com amarelo. E aí o meio campo do Náutico perde completamente a força ofensiva, a força defensiva. Ele é um jogador que tem sempre um ouvido, acho que do ABC, que ele fala que Marco Júnior tem 3 meses de validade, e eu falei até que assinava, né, esses 3 meses, mas a validade dele durou muito menos, foi um mês e meio, e hoje ele é um jogador nocivo ao time. Toda vez que ele entra, ele cai muito, o time cai muito de rendimento, e hoje, mais uma vez, não foi uma coincidência o Náutico tomar 3 gols depois da entrada dele, foi muito por conta dele também. Primeiro gol, Belão erra no passe, Belão estava bem defensivamente, mas com a bola no pé é muito ruim, errou o passe, Marco Júnior volta caminhando com o Marco Antônio, a defesa vacila, saiu o gol do Bahia, depois ele dá uma assistência, né, pro gol do Bahia, pro segundo gol do Bahia. Então, assim, e aí depois do primeiro gol, né, a defesa como um todo desligou. Aí o Bahia empilhou chances, fez 3 e podia ter feito mais, porque a defesa largou completamente o jogo. E aí também eu acho que é mais um problema talvez psicológico aí, porque Guilherme Matos vinha fazendo uma grande partida e do lançamento do terceiro gol, a falha dele. Rafael Vaz não estava fazendo uma grande partida, mas não repetiu outros erros, não estava péssimo como no jogo contra o Sport, mas estava fazendo uma partida ok. Depois do primeiro gol, foi outro que caiu de rendimento. E aí o Bahia fez o terceiro gol e o Náutico esperou o tempo passar, né? Torceu para não tomar mais, porque aí o Náutico virou passageiro a partir do primeiro gol do Bahia. Mas não é um jogo. Não é vai uma ser remada muito difícil, velho. É uma remada muito difícil. Não tinha como, assim. E o time desligou, assim. O time não conseguia mais nem se segurar para dizer, não, vamos tomar mais. O time apagou, assim. Foi um apagão geral que ficou torcer para o acaso ali, para o Bahia diminuir o ritmo, perder chances, como perdeu algumas, para que as coisas não ficassem piores para o Náutico. Então, assim, mas não é esse o jogo que vai expor maiores problemas do Náutico e nem ressaltar algumas coisas positivas, não. Eu acho que o que tem de positivo desse jogo é a parte mais do treinador, que mudou um pouco taticamente o Náutico. O Náutico consegue, apesar dele ter repetido hoje a formação 4-3-3 que Dalpozo fazia, já foi uma postura diferente. No segundo tempo, depois ele muda para um 4-1-4-1. Tem uma variação ali, mas algumas peças, quando ele precisa fazer substituições, algumas peças prejudicam demais. Foi o caso de Marco Júnior e principalmente o ataque, né? O ataque titular do Náutico hoje não inspira confiança. O Náutico hoje, né? Ontem, na verdade, na quarta-feira, o Náutico completou um mês sem vitórias. A última vitória foi contra o Retrô, na semifinal, por 1-0, um gol dado. Depois o Náutico aí perdeu do Retrô, empatou com o Sport, empatou com o CRB, perdeu do América, perdeu do Sport, perdeu do Bahia, empatou com o Sport, e fazendo poucos gols. Acho que fez um contra o CRB, que foi o gol do Paulo Sérgio, e os outros jogos nem gol fez. Então, é um ataque que preocupa demais. Como eu disse, a diretoria não pode reformular e trazer mais do mesmo. Não adianta fazer apostas como o Thiago Lopes, que eu não sei, eu duvido muito que o Thiago Lopes vai resolver o problema. Gustavo Maia, que entrou hoje, pode ser que ele ajude, mas eu não acredito que ele vai resolver o problema, porque veio como aposta um salário baixíssimo. O Náutico vai precisar investir, gastar dinheiro e gastar bem para resolver o problema do ataque. Não vai ser um jogador, tem que ser no mínimo 3 atacantes para que o Náutico vá para essa briga pelo acesso, que agora o foco é o acesso. Eu não vejo o Náutico hoje, assim, pela postura que mostrou nesses 2 últimos jogos, não acho que o Náutico vai fazer uma péssima Série C, mas também não tenho confiança que o Náutico vai brigar pelo acesso, porque falta qualidade, e essa qualidade faltou ano passado, nos momentos decisivos, então o Náutico vai precisar mais disso. Mas eu acho que, assim, de positivo, acho que Mazola deixa uma boa impressão. Minha análise antes dos jogos era que eu não ia tirar pontos de Mazola nesses 2 jogos, ele só tinha a ganhar. Contra o Sport, eu nem acho que ele ganhou tanto. Acho que faltou um pouquinho mais de ímpeto, apesar do Náutico ter jogado um pouco melhor do que, obviamente, o primeiro jogo. Mas hoje, 60 minutos ali de jogo do Náutico me agradou mais do que contra o Sport. Aí tem o mérito de Mazola. Mas, a partir de agora, é que vai começar a avaliação dele de fato, que é o Campeonato Náutico, é a Série C. A partir do jogo contra o São Bernardo, tem 10 dias aí para o Náutico para ele treinar o time do Náutico. Vamos ver se vão chegar reforços também. A partir de agora, o trabalho de Mazola vai ser melhor avaliado. Mas
mostrou que não é um treinador que aquela repulsa inicial do torcedor era muito desproporcional. Foi superada. Foi superada, Celso, completamente. Eu estava curioso para saber justamente isso, porque, querendo ou não, foi uma perda de título para o principal rival. Mas eu acho que a principal ferida ela foi aberta nos aflitos, né? E aí a torcida vem ali se curando. A demissão de Alan Al é a primeira, sabe, o primeiro curativo que você coloca ali para começar uma cicatrização melhor. Depois veio o jogo com o Sport, que o Náutico não foi atropelado, né? E aí isso, em relação ao primeiro jogo, já é uma evolução. E tinha esse jogo com o Bahia. Eu estava muito curioso, de fato, para saber o que é que sobraria desses dois jogos, sabe? Pós-derrota ali nos aflitos. E estou satisfeito com a resposta que você deu de que foi superada a repulsa inicial à Mazola. A gente já tem também aqui o Maestro ao vivo com a gente, tá? O Maestro vai falar principalmente quando a gente estiver tratando do jogo Sport Ceará. O Maestro está aqui conosco e vai seguir conosco aí até o fim da nossa live. Aqui, Tudo bom, companheiro? Boa noite, Celso, Pedro, Clauber, todo mundo está acompanhando a gente. Estava aqui corrigindo do Sport, escrevendo do Náutico também. Não assisti, vi no celular o jogo do Náutico, mas o jogo da Arena Pernambuco não permitiu muita segunda tela. Foi um jogo assim muito, muito difícil, pegada assim. Um jogo até o fim estava ali podendo dar qualquer coisa. Assim, qualquer lance era perigoso. Então acabei não tendo a oportunidade de ter uma atuação melhor no jogo de Bahia e Náutico, mas vou fazer o posto da forma como sempre faço, analisando o contexto, que eu posso dizer que o Bahia, que garantiu essa classificação, ampliou o recorde de classificações à semifinal da Copa do Nordeste, chegando pela 13ª vez em 20 participações. Inclusive foi importante porque, como o Sport chegou a 12, o Sport chegou a empatar empatou com o Bahia, mas aí o Bahia passou também e chegou a 13. Então, nesse momento na história, essa classificação do Bahia em G4 de Copa do Nordeste, G4 final, são 13 do Bahia, 12 do Sport, 10 do Vitória, que não está nesse mata-mata, 8 do Ceará, que caiu, e 7 do Fortaleza, que ainda tem a sua oportunidade. O Náutico chegou 4 vezes, a última dela em 2022, é um dos times com mais participações no G4, mas assim, mas parando ali, né? E dessa vez parou ainda nas quartas de final, mesmo sem ver esse jogo, dá para dizer que o Náutico foi além do teto dele, né? Porque pela campanha da primeira fase, a campanha de quartas de final já era até surpreendente, mas teve esse cenário da pontuação muito elevada do grupo A e baixa do grupo B, exceção feita ao Bahia. Então o Náutico realmente parou, chegou onde dava para chegar. Assim, tirar hoje o Bahia era da forma como estava, mesmo o Bahia com um time alternativo, como mostrou a escalação, teria sido uma surpresa muito grande. Aliás, já foi uma surpresa ter levado 0-0 para o segundo tempo. Ganharia contornos de épico, né? Mas pelos gols, pela ordem pelos gols, Celso, o 3-0 virando 3-0 só no segundo tempo. No intervalo, a turma com 20 minutos do segundo tempo, a gente analisou essa dificuldade. No intervalo, não tem aquele que não desenhou o roteiro na cabeça de como essa classificação viria, ou no caso do Bahia, como não viria. Ou no caso do Bahia, o que é que o Bahia ia aprontar hoje? Então, assim, esse próprio roteiro já foi surpreendente. Acompanhando assim, o negócio tá 0-0 lá. Apesar do domínio do scout absoluto do Bahia, né? Perfeito, mestre. É curioso que essa foi somente a terceira vez que Bahia e Náutico se enfrentaram no mata-mata, né? Em qualquer competição. A segunda na Copa do Nordeste até pouco, né? Os times que... E Taça Brasil, não teve na época da Taça Brasil. Isso, foram 3 vezes. Exatamente, foram 2 na Copa do Nordeste, 2002 e agora, e uma vez na Taça Brasil de 61. E mais curioso aí, o Náutico nunca fez um gol no Bahia em mata-matas, embora as classificações não tenham sido fáceis, né, do lado do Bahia. Porque aquele negócio, de vez em quando, tem uma cota de azar também, né? Você vê, né? Em 61, o primeiro jogo dos aflitos foi 0-0, aí o Bahia venceu por 1-0 na Fonte Nova. Aí em 2002, a semifinal da Copa do Nordeste, novamente, mesma coisa, 0-0 nos aflitos, 1-0 na Fonte Nova. Eu estava no jogo segurou
Eu só posso dizer o seguinte, Pedro. O 0x0 Náutico e Bahia, eu estava na torcida do Náutico na semifinal da Copa do Nordeste 2002. O Cássio, ali de 21 anos, assistia qualquer jogo na capital. Assim, era um jovem adulto que realmente assistia qualquer jogo, grandes jogos assim do Náutico, do Santa, do Sport sobretudo. Então, assim, eu estava na torcida do Náutico, estava naquela semifinal. Mas eu queria dizer, a cota do azar que eu ia falar é o seguinte. Acabou não tendo o Bahia e Náutico na segunda metade dos anos 60, né? Que poderia ter, já que você falou, poderia ter sido algo muito pior para o Bahia, já que o Náutico ali tinha a sua força máxima na história. Você falou aí que estava em qualquer jogo, eu me lembrei que um dos sentimentos que eu tenho é de ter perdido a Batalha dos Aflitos, que estava passando na televisão, porque eu optei por ir para Galícia e Ipiranga, em Pituaçu. Sim, mas está falando de ver na televisão, tá dizendo, né? É isso. Náutico e Grêmio, eu também estava nos aflitos, não estava no mesmo lugar. Eu lembro exato, Náutico e Bahia, eu estava... Eu não sei nem se... Cláudio, me ajuda se eu estiver errado. Na Copa do Nordeste 2002, a obra da arquibancada central dos aflitos já tinha sido finalizada, porque mais ou menos naquela época, 2002... Pronto, porque 2001 eu sei que não, que aquela semifinal Náutico Sport só tinha os primeiros degraus ali, e 2002... como o Cláudio está dizendo, não tinha sido finalizada, mas onde eu assisti, uma parte dela já era liberada. Eu vi na central, perto da bandeira de escanteio do lado esquerdo. Se eu não me engano, a torcida do Bahia estava, inclusive, no canto esquerdo. A torcida visitante não fica... você vendo pela televisão, a torcida visitante fica hoje do lado esquerdo. Mas naquele jogo era do lado direito. E a torcida do Bahia ficou próximo onde eu estava. E no jogo Náutico e Grêmio, eu vi atrás da barra, onde hoje fica uniformizado o Náutico. Só que estava um pouco, obviamente, mais para lá. Muito bem. Pedro Alves, meu caro, vamos de campinho para a gente seguir a nossa análise aqui da partida, agora pela ótica dos desempenhos individuais. Começar pelo campinho do Bahia, tá? Maestro, Cláudio trouxe um dado curioso agora há pouco, né? Não secreto, mas fazendo a comparação do salário de Everton Ribeiro e a folha do Náutico, né? Que, de acordo com algumas informações, né? Seria quase o dobro. Everton Ribeiro recebe o dobro da folha do Náutico. Pô, se o salário de Everton é o que? 1,5 milhão, 2 milhões de reais? Exatamente. 1,5 milhão, 1,2. Acho que é menos. 1,2, 1,3. Chega a 1,5 milhão, não. Pronto, 1,2. 1,2 é mais ou menos o dobro do Náutico, ou quase o dobro do Náutico. Pelo menos o do Náutico do início do Pernambucano. Depois vai mudando um pouco, mas realmente é por aí mesmo. Eu arriscaria mais em torno de 1 milhão. Mas isso nem é a maior disparidade. A maior disparidade vai ser Fortaleza e Altos. Isso, sem dúvida, sem dúvida. Ó, agora a gente já tem o campinho, tá? Do Bahia. E, Pedrito, vamos começar aqui a distribuir. Você fica à vontade, se você quiser aí fazer os destaques, depois ir na ordem do goleiro para o ataque. Fica à vontade aí, comande aí o nosso campinho. Vamos lá. Começando pelo início, Marcos Felipe. Marcos Felipe, assim, falamos aqui, né, que o Bahia foi pouco exigido defensivamente hoje. Mas nos momentos em que foi exigido, eu achei que Marcos Felipe foi bem hoje. Foi bem naquela cabeçada que estava impedido. Foi bem no lance do final do jogo. Fez 2 boas defesas nesses 2 lances. Eu não vou dar o verde mais verde, porque ele também não foi assim, uma atuação brilhante, que não teve nem oportunidade para isso. Mas foi bem. Um verde músico para ele. Então, o verde grama. Tô chamando de verde grama, Pedrito. Verde grama, pronto, beleza. Tô chamando de verde grama. E o verde é o quê? Aí é o verde claro. Verde grama, pronto. E verde claro. Beleza. Então tá aí. Gilberto. Rapaz, Gilberto hoje ele teve espaço para fazer mais, assim, sabe? Não foi uma partida de brilhar os olhos, não, longe disso. Teve muito espaço, especialmente no primeiro tempo, mas errou em algumas situações, tanto no primeiro tempo, até mais ofensivamente que defensivamente.
Depois do primeiro gol do Bahia, aí ele acabou vindo mais para trás, a Ademir acabou ocupando o lugar que ele ocupava lá na frente. Mas não foi eu não achei que foi uma partida horrorosa, tá? Eu vi muita gente falando assim, que o pessoal fez uma partida terrível. Eu não achei que foi tão terrível assim. Porque ele chegou, por exemplo, aquele lance do primeiro tempo, principal chegada do Bahia, chute de primeira de Biel, o cruzamento foi dele. Foi um bom cruzamento, mas talvez tenha sido um dos poucos cruzamentos que ele acertou no jogo. Então eu vou dar o laranja para ele. Gilberto, então, laranja, lateral do Bahia. Vamos Canu, para outra lateral? Depois a gente vai com a dupla de zaga. Se quiser aproveitar logo o laranja aí, já pode distribuir. Já fala tá copiado, né? Já tá no Ctrl+C, basta o Ctrl+V. E pode aproveitar para Canu também, se quiser. Cicinho, assim, eu vou até abrir um parênteses, assim, tipo, para falar do problema da lateral esquerda do Bahia, né? Porque o Bahia vai começar o Campeonato Brasileiro mesmo sem um lateral esquerdo de origem. E vai jogar boa parte do primeiro turno, se não o primeiro turno todo, nem sei. Você não tá sendo 100% verdadeiro, né? Porque Juba, na origem, é lateral esquerdo de origem. Na origem da carreira dele. Agora ele já não é mais. Não tem mais a lateral como sua principal função. Exato. A questão é ele não foi contratado pelo Bahia como lateral esquerdo. E acho que hoje é a melhor opção que nós temos de lateral esquerdo, de fato. Mas, considerando que Juba não chegou aqui como lateral esquerdo e não é a posição em que ele desempenha melhor, o Bahia não tem um lateral esquerdo de fato. E optou por ir para o Brasileirão dessa forma. Porque Iago Borduque é só em julho. Então vamos assim dessa forma, achando que está tudo bem. Acho um grande erro de montagem de elenco. Uma decisão extremamente questionável. Ou seja, o Rogério estava meio certo. Só não podia ter falado ali, né? Exato, com certeza. Inclusive, disse que na entrevista antes do jogo hoje, ele comentou também que independente do jogador que eu tivesse, ele ia ter que improvisar na lateral esquerda. E Cicinho, assim, eu até acho que ele não é mais aquele Cicinho do ano passado. Ele é um jogador mais útil. E não foi de todo ruim hoje, não. Mas até não tá numa posição que não é a dele também, né? Teve um lance no primeiro tempo, até que ele recebeu a bola, não lembro de quem. Mas você via que ele tinha dificuldade de cruzar, porque ele estava no pé errado. E no geral, assim, eu acho que foi uma partida ruim, não horrorosa. Já fez até partidas melhores esse ano, jogando como lateral esquerdo, mas ficou longe de ter feito uma boa partida. Canu, ele não faz um ano brilhante, por mais que o Bahia não tenha sofrido defensivamente, mas não dá para destacar absolutamente nada em Canu hoje, diferentemente de Gabriel Xavier. Gabriel Xavier, sempre que foi exigido, esteve bem. E Gabriel Xavier é um jogador que a torcida clama pela titularidade dele há algum tempo, porque toda vez que ele entra, ele vai bem, com raríssimas exceções que são naturais para um zagueiro. Gabriel Xavier, eu fico até assim na dúvida do tom de verde, porque é a mesma coisa de Marcos Felipe, né? Não foi tão exigido assim para você falar que foi uma partida exuberante. Mas também o cara não errou. Então, sei lá, tô bem na dúvida. Já que eu dei o verde grama para Marcos Felipe, o Gabriel Xavier merece um verde aí. Olha aí, saiu, pô, um verde limão. Saiu um verde limão. Temos aí, verde limão e verde grama. Não é verde limão. Rezende. Uma partida como vencendo Rezende de 2024. Com lupa, né? Assim, uma lupa em cima dele, né? Uma partida com a lupa em cima dele, né? Sim, sem dúvida. Por conta de domingo, né? Mas hoje, pelo menos, ele pôde estar ali na posição de campo que é a original dele. E eu acho que uma partida nota 5.
de Resende. Amarelo. Tudo bem, amarelinho. E aí, Iago Felipe, para mim, bem mal no primeiro tempo. Tanto que foi logo sacado. Para mim, já adianta. Foi o pior jogador do Bahia, não contribuiu em nada, nem ofensivamente, nem defensivamente. Ele entrou hoje com uma proposta de ser muito mais um cara criação de jogadas, né? E não funcionou. Não funcionou bem. Acho até que a falta de chances de gol do Bahia no primeiro tempo passa muito pela partida de Iago. Não que eu esperasse que ele fizesse mais do que isso, mas partida bem ruim. Pode pegar a bolinha vermelha ali para ele, porque foi muito mal. Vou deixar para falar dos que entraram depois. Jean Lucas, acho que fez uma partida ok. Fez um belo gol. Esteve bem em alguns momentos, em outros mais apagado. Não gosto muito quando o Jean Lucas fica muito aberto na esquerda. Ele já mostrou ter dificuldades naquela posição. Em alguns momentos ele apareceu muito aberto. Mas no geral acho que foi uma partida de regular para boa. Seria algo ali entre o amarelo e o verde. E pelo gol vou acabar deixando o verde grama. Vocês são cheios de invenção entre amarelo e o verde, pô. Peraí. Tá cheio de tonalidade aí pra gente se confundir. Cauli, uma partida discreta, com alguns lampejos, algumas boas jogadas, mas no geral discreta, laranja para Cauli. Quase ensaiando ali um vermelho, mas acho que em alguns momentos os lampejos dele tiram o vermelho dele. Acho que o laranja tá merecido. Inclusive participou do lance do primeiro gol. Então, vamos de laranja para Cauli. Biel. Acho que não fez uma boa partida. A saída dele, a opção por Biel ali, naquele momento, gerou muita reclamação. Embora, como o Rogério Ceni iria colocar Ademir 2 minutos depois, eu acho até que se justificava, embora em lados opostos, né? Mas Biel não fez uma boa partida hoje. Diferentemente assim, da maioria, eu não achei absurda a saída de Biel, especialmente considerando que Ademir ia entrar logo depois, 2 minutos depois. Até demorou mais um pouquinho, porque o Bahia fez o gol, né? E aí o Rogério Ceni segurou um pouco. Mas eu vejo mais aquelas duas substituições, embora não tenham sido exatamente no mesmo momento, mas 2 movimentos ali interligados. E eu acho que era aceitável, assim, a troca de Biel por Ademir, colocando Ademir, obviamente, na direita. Mas a partida de Biel não foi horrorosa. Em alguns momentos ele tentou alguma coisa, mas é outro também que vai ficar entre o laranja e o vermelho, só que vamos de laranja. Entre laranja e vermelho. Tassiano, boa partida. Não esqueci de mim, não, né? Do titular, não. Tassiano só. Boa partida, sem brilho, não foi a melhor partida dele, mas fez o gol, né, que deu início à recuperação do Bahia. A recuperação não, o placar, a construção do placar, né, um gol que foi muito importante. Não foi brilhante, mas fez o papel dele. Hoje eu tô bem entre as cores, né? Entre o amarelo e o verde, mas pelo gol aí vai de verde. Em cima do muro pra caramba. Em cima das cores. Verde grama pra Tassiano. Então vamos aí. E aí os que entraram, né? Os que entraram que tiveram um papel importantíssimo na partida de hoje. Acho que Everton Ribeiro fez uma ótima partida. Entrou super bem, foi extremamente importante, deu muito mais qualidade ao Bahia em termos ofensivos. O Bahia conseguisse chegar mais. Para mim, verde para Everton Ribeiro hoje. Inclusive, melhor em campo. Pode até levar. Cadê as coroinhas? A coroinha mudou agora para medalha, agora né? Agora é medalhinha. Everton Ribeiro, para mim, melhor em campo, foi o jogador mais importante que conseguiu construir a classificação do Bahia. Juba, uma partida tava bom brilho. Daquele jeito. Tava bom daquele jeito, tava legal com a medalhinha dentro do... Eu ia falar, pô, é difícil.
Juba, amarelo. Não fez tanta diferença. Ademir, acho que entrou bem. Ademir pode ficar com verde grama. E acho que falta. Tem Estupian ali, né? Estupian verde grama também, fez um belo gol. Foi importante naquele momento. E faltou o Caio Alexandre, que entrou já no finalzinho, os 40 minutos. O Caio Alexandre, talvez ele não esteja aí, porque foi aquele cara que entrou ali já no final e que parecia ser aquele cara que ia ficar sem nota, né? Mas que o Alexandre deu um passe sensacional pro terceiro gol. Depois deu outro passe sensacional para Ademir. Depois quase fez o gol. E se ele tem aquela atuação ali durante mais tempo, ele com certeza tava com o verde claro, assim, né? Mas vamos de verde grama para ele apenas pelo pouco tempo. Com certeza, se ele aplicasse aquilo dali, ele ficaria com o verde claro. Se ele fizesse aquilo por 45 minutos, então seria o melhor jogador da partida. Mas entrou muito bem. Basicamente isso. Deixa eu ver. Muito bem. Muito bem. Bom, e vamos de Rogério Ceni, que também, querendo ou não, é um cara que traz... Sim, verdade. Traz muito, assim, uma bagagem, né, da decisão com o Vitória. Como é que fica aí a situação? Caio Alexandre. Pedro atualizou aqui, ficou faltando. Você vai atribuir nota para Caio Alexandre? Já foi. Eu falei dele já. E é que eu estava vendo aqui a mensagem de Fred. E Rogério Ceni é um cara que traz uma bagagem para esse jogo, querendo ou não, isso acaba afetando a maneira como a gente analisa. Então, queria que você trouxesse para a gente uma leitura também especial sobre o impacto aí desse resultado na situação de Rogério Ceni como um todo. Eu, assim, até comentei lá no início do programa, né? Acho que a decisão de poupar peças foi importante, foi correta, mas algumas escolhas caíram muito mal e foram escolhas assim importantes e decisivas para que o Bahia não conseguisse criar tantas oportunidades no primeiro tempo. Eu acho que Rogério ele foi infeliz na escalação inicial, mas para mim ele acerta a decisão de poupar jogadores e acerta também nas substituições. Essa saída de Biel teve realmente um questionamento, mas como eu falei, eu não acho que tenha sido um erro tão grosseiro assim pela partida que Biel vinha fazendo, ela não vinha bem. Então, tem erros e tem acertos, mas é óbvio que pelo momento de Rogério, pelas falhas no Bavi, que caíram muito no colo dele, e pelos erros na escalação inicial, que foram determinantes mais uma vez, acho que pelo momento como um todo, eu vou de laranja para Rogério no jogo de hoje. Muito bem. É evolução, né? Não deixa de ser evolução. Se nosso Davi tivesse aqui no chat, ele trataria ao menos como evolução. É isso, né, Cláudio? A gente saiu do vermelho quase roxo para um laranja, até a prancheta do homem ficou aí. Mas, vamos lá. Eu tô. Só tem eu de Bahia aqui, mas se você perguntar para a grande maioria da torcida do Bahia hoje, com certeza a grande maioria iria de vermelho. Né? Olha aí. Importante fazer essa ressalva. Por isso que Iago arrumou. Iago, porra, se foi que eu trouxe Iago para Pedro, hein, velho? Então, Pedro trouxe aí essa cor laranja para a prancheta de Rogério Ceni. Boa. Tem algum superchat relacionado ao Bahia, meu caro Pedro Alves? Antes de a gente partir para o campinho do Timba, deixa eu dar uma sacada aqui. Aqui. Tem não. Pronto, beleza. Então vamos seguir pro campinho do Náutico agora, para a gente analisar também os desempenhos individuais do Náutico. Olha só, esse print é um print interessante, tá? Volta um pouquinho. Aí, perfeito. Esse print, eu considero um print interessante, porque é um print de um 3-0 nas quartas finais da Copa do Nordeste. E vamos ver como vai ficar o print do Náutico agora. Então, Cláudio, vamos começar a distribuir
tá? Os conceitos, as cores aí dos jogadores do Náutico. Fica à vontade para começar. Vamos, a exemplo do que fez Pedrito, vamos do gol para o ataque. Celso, é uma análise muito difícil, porque por 65 minutos a linha de defesa estava quase todo mundo no verde. Aí depois toma 3 gols. Aí fica difícil. Eu tô curioso para ver, velho. Não tem como colocar aí a cor verde aí nos caras que tomaram 3 gols, né? Mas veja, por incrível que pareça, Wagner tem como, né? Esse verde grama pode ser para Wagner, porque eu acho que não teve culpa nos gols. Ele fez 2 boas defesas ali, uma saída importante com os pés. Então, não teve culpa. É o verde, o grama, né? Muito bom. Esse é o nome, velho. Esse é o nome. Verde grama, né? Nome. Verde grama. Então, Wagner fica com esse... Eu gostei também, apesar de que essa grama é rara. Eu vejo muito mais grama verde musgo. Assim, eu já vi grama naquela penúltima ali, viu? Quando a turma bota no começo de temporada, quando a turma bota um tratamento, um produto químico para tratamento, mesmo que fica até aquela cor ali. É o adubo, 20-10-20. Vamos agora. Não é adubo, não, Celso. Será que... Era não? É um produto que deixa a grama com aspecto bem queimado mesmo. É o adubo deixa ela queimada. Mas esse específico. Ah, ok. Sei que fosse assim que você coloca o adubo, principalmente se você. Depende de quanto você utilizar. Mas inclusive é indicado, chegando mensagem aqui, o cara se distrai. Inclusive é indicado que assim que você coloca o adubo, você jogue bastante água. Se puder ser durante chuva, é até melhor. Porque dá uma amenizada, porque queima mesmo a grama. Concentrado lá. Mas depois ela estoura verde de novo, sem problema, não mata não. Danilo Belão. Belão podia sair com amarelo, mas foi determinante ali no primeiro gol. E aí vai pro lado do amarelo pro vermelho. Como eu disse, fez uma parte. O primeiro gol, o Tassiano estava totalmente cercado, né, Cláudio? Assim, veja, você segurar o jogo até 75 minutos, de 90. Aí você leva o gol, onde metade do teu time está na área e o Bahia só tem um jogador, é foda. É o gol merda que o Náutico levou. Tava segurando o gol merda, pronto. Eu gosto de resumo, gol merda. Não, assim, e aí, o chute tá sendo ótimo, assim, bonito, mas o gol é merda assim, porque aquele cara tem que ser marcado, tipo, não tava tão difícil de marcar. Assim, não tinha gente para fazer aquilo. O Náutico conseguiu controlar os espaços no primeiro tempo todinho, até os 20, e quando deixou um cara com uma liberdade dentro da área, tomou o gol. Então, Belão, por ter tido participação grande no primeiro gol, o Belão fica com vermelho. E na outra lateral, Diego Matos, assim, não fez uma grande partida, não. Assim, tava segurando também como toda a defesa. Podia ter tido um desempenho melhor até ofensivo, mas não teve. Mas como não falhou claramente, assim, no primeiro gol até ele chega ali com o Tassiano na bola, enfim, chega um pouco atrasado, mas eu acho ali que não era nem muito a dele, era mais da zaga, então vou dar um aliviado para ele ali nesse primeiro gol. Então fica com laranja para Diego Matos. E a dupla de zaga? E aí a dupla de zaga... que estava com verde até 65 minutos. Não, Guilherme Matos ia sair com verde claro ali, mas vai sair com laranjinha. Tá Guilherme Santos aí, mas é Guilherme Matos, o zagueiro pela direita. Cai pro Orange. E Rafael Vaz, o vermelho. Sim. Meu amigo. Ele estava fazendo, como eu disse, um partido ok, mas ainda abaixo de Guilherme Matos. E é muito lento, assim, tem alguns problemas que ainda irrita demais o torcedor. Hoje ele não foi tão nocivo quanto foi no jogo contra o Sport, mas ainda não dá nem para subir pro laranjinha para ele ainda não, porque ainda está prejudicando demais. Então, vermelho. E Diego Matos fica com laranja, né? O Diego Matos, o lateral esquerdo. Laranja para Diego Matos. No meio-campo, Celso, aí já fica um pouco melhor, porque foi o setor ali que melhor funcionou. E curioso que o Náutico, no primeiro tempo,
não tinha assim, o Náutico chegou a fazer linha de 5, o Náutico eram os 3 protegendo a defesa ali, e Patrick, Alain e Cléo mais à frente. Então eram os 3 ali protegendo, tentando proteger segurar o meio campo do Bahia, e conseguiram em boa parte do jogo. Souza, acho que fez uma partida ok, fica com amarelo. Acho que não teve muita responsabilidade no gol, os problemas foram mais na última linha. Souza, que foi das contratações que o Náutico fez até agora, esse sim foi um reforço. Encaixou, né? Encaixou bem, foi um reforço chegou para ser titular e está sendo titular com justiça. Lohan deve voltar na estreia da Série C, mas não merece ganhar a vaga de titular. Igor Pereira também, quando voltar da lesão, também não merece voltar como titular. Souza ganhou essa posição. O Wendel Lessa, para mim, é o verde grama, né? Como a gente estava falando. Mais uma boa parte, assim, uma aposta que o Náutico fez até agora, 2 jogos que ele fez muito bem, contra o Sport e hoje. Contra o Sport ele entrou bem, as jogadas perigosas que o Náutico fez no segundo tempo saíram dos pés dele, principalmente na bola parada. Hoje estava bem novamente, quando ele saiu, entrou o Marco Júnior, o time caiu bruscamente. Então a queda ali, de rendimento do meio campo passou muito por essa substituição. O próprio Mazola, na coletiva, citou isso, que o Wendel Lessa, quando saiu, o time sentiu demais, porque é um jogador, é um segundo volante, conseguiu aparecer todos os lados do campo ali, no vigor físico. Tomou um amarelo besta ali, fez uma falta besta na entrada da área. Acho que é muito do inexperiência. Acho que, se não me engano, foi até em Tassiano, na entrada da área, pelo lado esquerdo. Mas apesar dessa falta, desse amarelo, que acabou tirando ele do segundo tempo, né? Porque Mazola tirou ele para não ser expulso. Ainda assim, ele fez uma partida ok. Marco Antônio fica com amarelo. Esse Marco Antônio já fez partidas melhores, mas também não foi prejudicial, não. Acho que ali no sacrifício de ajudar na marcação, ele cumpriu de forma ok o papel dele. E aí no ataque, né? Faz o ataque aí. Vou começar com o Paulo Sérgio, porque para mim acho que o Paulo Sérgio foi o pior em campo, pior do ataque, assim, não produziu, não finalizou, e as poucas bolas que ele teve, assim, ele, não sei se já estava 1-0, 2-0, enfim, o jogo longe de estar perto de ser decidido, e ele vem tentando dar um chapéuzinho no jogador do Bahia no meio campo. Um chapéu, assim, inexplicável, que ele tenta dar o chapéu, perde a bola e o Bahia retoma e vai para o ataque, assim, inexplicável. Uma displicência irritante até. Não conseguiu concluir jogadas, apareceu pouco pro jogo, quando teve com a bola, quis fazer graça. Então, assim, hoje a má vontade dele em campo irritou. Como até disse, até uma contratação para o Náutico, não é mais um reserva para Paulo Sérgio, tem que ser para disputar, porque talvez uma sombra ali esteja faltando para ele acordar, porque ele tem qualidade, mostrou qualidade, mas hoje a displicência dele irritou. Então o Paulo Sérgio fica ali com um vermelho. Patrick Alain, o ataque como todo, assim, foi ruim, mas Patrick Alain e Cléo ainda tentaram alguma coisa, assim. Um pouco de escape que o Náutico tinha era com os dois no primeiro tempo, né? Mas faltava gente para dialogar ali, para construir jogadas. Patrick Alain e Cléo pode ficar com laranja. E Patrick Alain fazendo uma função diferente, né? Ele, apesar de ser meia, mais uma vez ele jogou pelo lado do campo, hoje jogou pelo lado esquerdo. Tem até mais espaço, mas acabou que não conseguiu produzir tanto como em outros jogos. Aí dos reservas, dos que entraram, né, no segundo tempo, Arnaldo melhorou, teve mais, o Náutico teve mais força ofensiva, porque é questão de característica. Acho que ele pode ficar ali com o amarelo. Acho que o Náutico conseguiu atacar ali umas 2, 3 vezes já. O jogo já estava perdido, mas pelo menos o Náutico ganhou uma força pelo lado direito que não tinha. Arnaldo amarelo. Thiago Lopes. Vou salvar Thiago Lopes dessa vez, vou deixar ele com amarelo também, porque assim, quando ele entrou, o jogo já estava muito... É assim que começa, viu? É assim que começa. É assim que começa. Meu Deus do céu, já largou amarelo. Foi. Beleza. É assim que começa, tá bom. Não vou nem... ele, assim... Talvez ele ficaria até sem nota, se fosse no jornal, ficaria sem nota. Porque... Não, assim, porque ele não teve uma grande participação, nem negativa, nem positiva.
Foi um jogador... Quando entrou, o Bahia já estava na frente, não... É o famoso nem fede nem cheira. Assim, não consegui nem entender qual era o posicionamento que ele estava. Não dava para entender nem muito o posicionamento que ele estava. Agora, o outro, em compensação, Marcos Júnior, quando entrou, que entrou no intervalo, como eu disse ali, foi danoso completo, aí é vermelho para ele, porque prejudicou demais o Náutico, deu assistência, né, para o segundo gol do Bahia. Então, Marcos Júnior fica ali com vermelho. E aí dos estreantes, né? Thiago Lopes ali nem fede nem cheira, mas Gustavo Maia, pelo outro lado, apresentou algumas boas credenciais. Como eu disse, não passa confiança de ser titular, até porque foram menos de 45 minutos em campo. Mas em poucos minutos ele fez mais do que todos os jogadores ali. Então dá para ele ficar com um verde grama para Gustavo Maia. É um jogador rápido, assim, de 1 para 1. O Náutico precisa desses jogadores muitas vezes, né? Cléo não é muito dessa característica. Patrick Alan, que jogou pelo lado, não é. É mais Talicinho, Caion, mas são jogadores muito novos. Gustavo Maia, apesar de ser novo, tem um pouco mais de rodagem. Então ele fica com verde grama, né? O Talicinho pode ficar com amarelo, assim. Tentou algumas coisas, mas ali o jogo também, como eu disse, o jogo já estava muito mais perdido do que o Náutico tomar mais próximo de tomar um gol do que ele fazer, e aí ele faz pelo menos o básico, né? Tentar ir para cima, tentar alguma coisa diferente, fez, mas ainda assim abaixo de Gustavo Maia, que o Gustavo Maia conseguiu ser mais perigoso. E do professor Mazola, né? Professor Mazola, acho que eu vou deixar, como eu disse, apesar dele ter, acho que ele ganhou um pouco de pontos, apesar do 3-0, eu deixei ele ainda com amarelo. Deixar para avaliar melhor quando for na Série C. Pegou 2 pedreiras, conseguiu fazer o Náutico melhor do que a Lanal, mas desconstruir, né, defender é muito mais fácil do que atacar. Então, nessa parte de defender, ele conseguiu em grande parte dos 2 jogos. Vamos ver agora na Série C, quando precisar atacar, se ele vai conseguir fazer esse trabalho de construção do ataque. Obviamente, também depende de peças, né? De qualidade de peças, mas na Série C as coisas são mais niveladas. Acho que faltam só a medalhinha, né? Mas aí não tem muito o que discutir, não vai ter que ser a medalhinha, ela não é obrigatória não, por isso que eu nem sugeri, mas... então deixa aí. Não, ninguém merece não. Tá bom assim. Eu tento não forçar aí a medalhinha. A medalhinha normalmente é quando o cara merece. Então, beleza. Pedrito, vamos antes de a gente despedir de você aqui, pedir para a gente fazer a atualização da nossa reguinha, tá? Depois a gente vai fazer o apanhado também dos demais, mas aproveitar que você ainda está por aqui. Deixa eu ver se Pedro Alves consegue trazer para a gente. Se não, você fala e depois a gente complementa. Deixa eu ver o que é que vai rolar. Qualquer coisa vai falando aí, que aí quando chegar a gente já... Beleza. A reguinha você fala do time, né? Favoritismo. Não, favoritismo. Favoritismo na Copa do Nordeste, é isso? Favoritismo na Copa do Nordeste, correto? Isso, perfeito. Favoritismo Copa do Nordeste. Beleza. Nem assim, data tem ainda, né, velho? Mas muita coisa pode rolar, mas de toda forma, só para marcar como essa reguinha vai ficar agora, depois da definição. Inclusive, eu tava até perguntando a Minhoca se tem alguma possibilidade da final não ocorrer no dia que ela tá projetada no calendário inicial, né? Que é o dia que eu vou estar viajando. Aí, se o Bahia chegar na final, certamente o jogo decisivo aí eu não poderei ir. Mas enfim. Rapaz, eu já falei aqui algumas vezes que para mim o Bahia não entrou na Copa do Nordeste como o grande favorito, porque para mim o favorito era o Fortaleza. Mas ao longo da competição, o Bahia tomou esse favoritismo do Fortaleza. Não, nem tanto por atuações exuberantes do Bahia, embora o Bahia seja o time com a melhor pontuação na competição e tudo mais. Mas muito mais por conta do momento do Fortaleza, né? Que até venceu bem hoje, não sei como é que foi o jogo. Mas venceu bem. Então o Bahia tomou o favoritismo.
Eu não acho, o Bahia não tá voando, né? Acho que as finais do Campeonato Baiano foram uma prova disso. O Bahia teve muita dificuldade nas finais. E hoje, mais uma vez, não foi um jogo que o Bahia fez uma partidaça. Embora o placar, talvez até diga o contrário. Para mim, o Bahia continua favorito. Esse favoritismo se deve mais ao momento do Fortaleza, que é pior do que o momento do Bahia. Mas não acho que que o Bahia seja um favoritaço, até porque acho que tem o esporte também um bom momento. Ganhou hoje, vocês falaram aí, né? Eu não acompanhei o jogo, mas um jogo bem movimentado. E além disso, é um rival, né? Tipo, a esporte é um clássico nordestino. Eu acho que o próprio jogo contra o CRB acho que tende a ser um jogo mais duro do que o Náutico. Acho que o CRB vai impor mais dificuldades. Mas nada disso tira o favoritismo do Bahia. Na régua, colocaria. Eu não sei, tem que distribuir pensando em todos os times que estão, né? Tipo, colocaria o favoritismo aí em 50%. Peraí, pô. Não, veja só, veja meu raciocínio. Não é que o Bahia está 50% para ser favorito e para não ser favorito. Você tem que distribuir os 100% entre 4 times que vão chegar nas semifinais, né? Tá bom. Entendeu a lógica aí? Entendi agora. Mas pensando pela sua lógica agora, aí, vamos lá, tipo, se é favorito ou se não é. Aí tá, sei lá, 65, 70%. Boa. Só para deixar esse registro aí, tá? Tá tranquilo. Ó, 65, tá? Pedrito, Não, favorito. obrigado demais aí pela resenha, tá? Obrigado pela companhia, pelas análises de sempre.